Olá, chegamos a mais um vídeo aqui no canal MAPC Linguística. Hoje a língua birmanesa, né? A língua desse país, da Birmânia, também conhecido por outros nomes aí, que eu não vou usar aqui no vídeo. I'm in Burma. Burma? You most likely know it as Myanmar, but it'll always be Burma to me. Eu vou usar o termo tradicional em português para Birmânia, e a língua birmanesa, que é uma das grandes línguas da humanidade, muito pouco conhecida, uma língua que foi difícil pesquisar, porque tem muito pouco material, uma das últimas línguas nacionais que não tinham aqui, não tinha uma descrição no canal ainda, das grandes línguas asiáticas, pelo menos, acho que todas as grandes línguas nacionais já tinham um vídeo dedicado, embora o birmanês tenha sido mencionado no vídeo As Línguas Orientais, que é um vídeo bem antigo aqui no canal, dê uma olhada, as línguas orientais, que fala, até compara um pouco das línguas orientais entre si, né, dá um panorama de todas as línguas do extremo leste da Ásia. A língua birmanesa é uma língua sino-tibetana, que é um ramo da família dentro da família sino-tibetana, o birmanês do ramo tibeto-birmanês. Então, a família sino-tibetana inclui as línguas da China oriental, a parte do chinês mandarim, o cantonês, várias outras formas de chinês ali que evoluíram a partir do chinês clássico nos últimos milênios, né? E na parte do Tibete, na parte mais ocidental, ali no Tibete, nos Himalaias, um outro ramo dessa família evoluiu, que é o ramo tibeto-birmanês, dando origem ao tibetano, ao Dzongkha, né? O tibetano tem vídeo aqui no canal, assista um vídeo de tibetano, tem algumas características mais ou menos similares ao birmanês, embora o birmanês e o tibetano provavelmente se separaram há mais de 1000 anos. O ramo que deu origem às línguas birmanesas e outras línguas ali do Sudeste Asiático relacionadas ao birmanês, como as línguas carênicas, o Karen, que é uma língua falada na fronteira da Birmânia com a Tailândia, o Lolo, o Piu, que são algumas outras línguas ali da região, evoluíram a partir de uma migração vinda dos Himalaias por volta de 1000 anos atrás, onde os birmaneses foram descendo e foram expulsando os povos que viviam ali, especialmente os povos Mon. Ali haviam as etnias que a gente chama de Mon, que hoje, na verdade, sobreviveram em grande parte da Índia. No vídeo das línguas da Índia, eu falo um pouco das línguas Mon, que estão ali na Índia. Na verdade, são relacionadas ao antigo cambojano e ao antigo vietnamita, que são as línguas nativas do Sudeste Asiático. O tailandês, que hoje é o vizinho ali imediato a leste da Birmânia, não é relacionado nem ao birmanês, nem ao chinês, não é da família sino-tibetana, é da família Tai-Kadai, que é uma família de línguas que veio da China Central e adquiriu, assim como o vietnamita, adquiriu características chinesas, mais pelo contato com o chinês do que por uma origem comum. Não se pode determinar até hoje uma origem comum entre o tailandês e as línguas sino-tibetanas, bem como o vietnamita. Também é uma língua que você acha que é tão chinesa, né, na aparência, mas não é realmente chinês etimologicamente. Nessa migração para o Sudeste Asiático, os birmaneses acabaram virando um povo budista no contexto do Sudeste Asiático, da Indochina, onde o budismo, de origem inicialmente indiana, foi o elemento civilizador que deu aos birmaneses até a escrita birmanesa, que é essa escrita de origem indiana, essa escrita birmanesa, que é uma das escritas mais bonitas do mundo, né? Parece uma coisa até inventada, né? Parece uma coisa muito rebuscada, é tão bonita quanto a tibetana, eu acho. Acho que uma das minhas escritas das escritas que eu acho mais bonitas, né, no mundo. Ela é uma das escritas, assim como a escrita tibetana, a escrita tailandesa, a escrita cambojana. Ela é de origem indiana e não é relacionada às escritas da China, não é relacionada aos famosos ideogramas, né, logogramas da China. Tem uma origem completamente diferente, vem da Índia. É um alfabeto de natureza fonética, tem letras, uma fonação clara, ali, fonação, cada símbolo representa meramente um fonema, e tem algumas dezenas de símbolos apenas para a gente memorizar. Então realmente não tem nada a ver com as escritas chinesas. Aqui a gente vê a família tibeto-birmanesa, o ramo tibeto-birmanês dentro da família sino-tibetana. Existem várias línguas pouquíssimo conhecidas, que seriam impossíveis de eu descrever aqui, não tem quase nada sobre a boa parte dessas línguas, mas eu tenho um vídeo de tibetano
aqui no canal tem outro vídeo também de outras línguas asiáticas, como japonês, coreano, chinês, cantonês, vietnamita, cambojano, eu tenho já, e tailandês, e malaio também, né? E assim contar o mongol e o manchu. Então o Oriente está bem coberto aqui no canal, todas as grandes línguas do Oriente, e até línguas não tão grandes, fora as línguas da Índia, que estão cobertas aqui no vídeo, as línguas da Índia, parte 1 e parte 2. Então se quiser, também tem as línguas malaio polinésias também, um vídeo de línguas malaio polinésias para quem quer ir mais para baixo ali, entender o malaio, o filipino, o indonésio, o javanês, o balinês, e as línguas também ali da Polinésia, né? E de Madagascar também. A família tibeto-birmanesa, aqui a gente vê a evolução, para quem quer uma árvore evolutiva, né? Entender de onde vem a língua birmanesa e qual o parentesco dela com as línguas tibetanas e chinesas. É um parente bem distante do chinês, ela tem pouco a ver com o chinês, mas alguma coisa ainda é perceptível. Dá para ver que o birmanês ainda retém algumas características em comum que a gente vê no chinês moderno, talvez até mais por uma questão arial, nem tudo vem herdado da língua mãe original, talvez muita coisa tenha sido evoluída a partir do contato. Se bem que os birmaneses, por estarem localizados numa área do Sudeste Asiático bem isolada da China, acho que eles não tiveram tanto contato com os chineses nos últimos milênios quanto os tailandeses e os vietnamitas, que são seus vizinhos ali, que talvez tenham tido mais contato, um contato talvez um pouco mais intenso, apesar do tailandês e vietnamita, como eu disse, não terem parentesco etimológico com o chinês. Aqui a gente vê o birmanês, né, e também em verde as línguas carênicas, que são um complexo dialetal aparentado ao birmanês, que é falado geralmente na fronteira entre a Birmânia e a Tailândia. Aqui a gente vê as consoantes. Chegando na língua birmanesa aqui, a gente vê as consoantes iniciais das sílabas birmanesas. Essas línguas do Extremo Oriente, não só as línguas do ramo chinês, tibetano, mas também o tailandês, japonês, né? Uma questão arial, acho que é uma questão fonética que evoluiu no Extremo Oriente nos últimos milênios, em comum a quase todas as línguas. Ali não inclui as línguas do norte da Ásia, como o mongol, né? O mongol já é outra, mongol, manchu, já tem uma outra história, não pertence tanto a essa comunidade em termos fonéticos. Mas aí essas consoantes elas podem começar uma sílaba, mas não terminar. As sílabas em birmanês, como em chinês, só podem terminar com um som nasal, como N, um som de N, né? O som, ou com uma vogal, claro, né? As consoantes não podem terminar sílabas mais no birmanês moderno, embora na grafia isso ocorra, a realização de uma grafia que termina graficamente com uma consoante vai ser uma outra realização. Aquela consoante ou desaparece, ou vira uma outra coisa, ou é transformada numa nasal, em alguns casos. É bem interessante que o birmanês evoluiu bastante nos últimos séculos, e a grafia birmanesa, assim como a grafia do tibetano, não acompanhou a evolução fonética. Então o tibetano hoje escrito, é escrito como era pronunciado 500 anos, 800 anos atrás, né? Muitas coisas mudaram, e a grafia infelizmente se congelou no passado. Mr. Peterman. Jabba! Magalaban Jabba! Anagala Honda! You speak Burmese? No, Elaine. That was gibberish. Como eu disse, a escrita birmanesa é uma escrita silábica indiana. Quem sabe escritas indianas vai achar coisas familiares com a escrita birmanesa. Então a gente tem, por exemplo, esse símbolo aí para cá, que essa aí parece duas bolinhas, aí, uma bundinha aí para cima. Se você colocar um outro círculo aí depois, você vai virar o K com tom cadente. O birmanês é uma língua tonal, vou falar um pouco disso depois. Vira um K cadente, depois tem o I. O I é uma bolinha em cima, então Ki é o símbolo do K mais o I, né? Porque esse símbolo ele tem um A inerente. Você não precisa colocar nada para a consoante ter um A depois. Então o símbolo da letra K sozinho já tem um A. Mas se quiser mudar a vogal, você tem que colocar um símbolo de uma outra vogal. Então a ausência de símbolo indica A, mas a presença dessa bolinha em cima indica Ki. Um Lzinho embaixo ali, como a gente vê, significa Ku. Né? E aí quando tem uma sílaba terminada com uma consoante que não pode mais ser pronunciada, a gente tem uma parada glotal. Então o que se escreve cat
A gente tem o K, o T, esse cisco em cima indica ausência de vogal, então não é kata. Se tivesse só os dois símbolos, seria kata, porque o A é inerente ao T. O T depois teria um A. Para indicar a ausência do A inerente, você tem que colocar um símbolo que é equivalente ao virama do sânscrito, né? Indicar a ausência. Mas daí a gente tem a sílaba kat. Só que não pode uma sílaba terminar com T. Então fica K, uma parada glotal. Se você termina com P, se a sílaba termina com P também, na grafia, na pronúncia, esse P não existe mais, é K também. Seria K, vira K. Então a grafia já não bate mais com a pronúncia do birmanês moderno. Aqui a gente tem alguns outros encontros consonantais para quem quer explorar, aqui baseado na letra M, né? As variedades da letra M com várias outras combinações. Na fonética você pode combinar o M, ou qualquer vogal, com a semivogal IA e com a semivogal WA. O seu símbolo o som de J, né? De Yot, e o som de W, né? O WA, que seriam quase vogais, semivogais. Não tem encontros consonantais de outros tipos, mas em birmanês. Os tons podem ser reduzidos até certo ponto a partir da grafia birmanesa. Então a gente tem, por exemplo, K, um tom baixo é chacoalhar. K é amargo, com tom alto, né? O tom vibrante, K é esperar. E K. Tem essa parada glotal no final, essa K. E a bater, golpear. Depende da análise, o birmanês tem... nos livros de gramática falam que tem 4 tons, mas eu acho que esse último tom é uma parada glotal no final, não é um tom, né? Mas ele tem uma função meio que tonal na língua, como acontece no vietnamita também, que tem esses tons. Não é bem um tom, né? Uma outra coisa que está acontecendo aqui não é tonalidade, mas ela dá um tchan naquela sílaba que distingue aquela sílaba de outra sílaba, mas não é bem tom. Tom mesmo só tem 2, né? Alto e baixo, e o outro é o crick. Esse tom vibrante pode ser até um tom, mas então, o birmanês tem no máximo 3 tons, né? A parada glotal no final já não é mais tom, já é um fonema separado. Aqui os números, numerais de 1 a 10, de 0 a 10 em birmanês. A gente tem os símbolos numéricos nativos do birmanês, de origem também indiana. A pronúncia embaixo, né? A gente tem a Ethonia, que é 0. Depois tem Ti, Ni, Thon, Le, Nga, Chau, Kuini, Shi, Ko, Te, que é 10, né? Aqui a comparação dos numerais em birmanês e em outras línguas sino-tibetanas, em chinês, em cantonês e em tibetano. O tibetano é o parente mais próximo do birmanês dentre as línguas literárias, né? Tem várias línguas, os falares carênicos, as línguas Lolo ali, o Piu, uma série de línguas ali regionais faladas mais de um tom regional em certas regiões rurais. Línguas literárias mesmo, o tibetano é o único parente mais ou menos próximo do birmanês. Eu diria que o birmanês e o tibetano estão tão próximos entre si quanto, quem sabe, o português e o francês. Olha lá, tem isso, acho que é mais distante ainda, tá? Chegando na sintaxe do idioma propriamente dito, o birmanês é uma língua tipicamente SOV igual ao tibetano, diferente do chinês. O chinês tem um verbo no meio, eu comi a maçã. O tibetano e o birmanês tem eu a maçã comi, o verbo vai no final. E tem posposições também, diferente do chinês. O chinês não tem preposições nem posposições, eles usam verbos, né? Mas a gente pode dizer que o chinês tem preposições porque os verbos usados como preposições vêm antes das palavras. Então, são uma preposição. Em birmanês, as preposições vêm depois das palavras que elas regem. Então, elas são chamadas de posposições no vocabulário das línguas da linguística aqui na Europa Ocidental. E aqui os pronomes em escrita birmanesa em transliteração, para vocês verem como a transliteração não bate com a pronúncia, né? Transliteração dá os símbolos da escrita ali, né? Então a escrita já não reflete a pronúncia muito bem. Então tem a transliteração do birmanês e tem a pronúncia em alfabeto fonético internacional de cada pronome. Você vê que uma coisa típica das línguas sino-tibetanas é que a pluralização dos pronomes é feita de maneira regular. Ou seja, os pronomes das pessoas plurais, a primeira, segunda e terceira pessoa plural,
são feitas com base no singular, mais um morfema de plural no final. Que é uma coisa muito incomum nas línguas do mundo. Geralmente a palavra para nós é completamente diferente da palavra para eu. Como em português, eu e nós. Tem tu e vós. Embora a gente tenha você e vocês também, foi formado depois. Em árabe a gente tem, né, ana, é eu, e nahnu é nós. Então não tem nada a ver. Mas em chinês, em tibetano, em birmanês, o plural é feito regular. Então a gente tem nga, eu, ngato. Ngato seria nós. Ni é você, nin, do é vocês. Na terceira pessoa tudo bem. Na terceira pessoa é bem comum que os pronomes plurais sejam uma pluralização no singular. Ele e eles. Aí é comum nas línguas do mundo. Na terceira pessoa sim, mas na segunda e na primeira não. Que eu saiba, só as línguas sino-tibetanas têm essa característica. O tibetano também é assim, e o chinês e o cantonês também são assim. Aqui a gente vê a comparação dos pronomes em chinês, cantonês, tibetano e birmanês. Você vê a formação do plural. Em chinês é com men, né? Wo é eu, wo, men. Em cantonês é com tei. É ngotei, nós. Em birmanês é ngato. Ngotei, ngato. Em tibetano, ngacho. Dá pra ver que é uma família, né? Pelos pronomes, acho que dá pra sentir que tem realmente uma realidade essa família. Dá pra perceber que são relacionados. Mas eu dei uma olhada no vocabulário birmanês e vou te dizer, muito poucas palavras realmente têm uma similaridade visível com o chinês, né? A evolução deve ter sido são muitos milênios já de separação. O sintagma nominal é determinante primeiro, substantivo depois e adjetivo depois do substantivo. Você fala mais ou menos como em português, né? Essa casa grande. Essa água quente fica te-ei apu. Né? De-ei apu, essa água quente. Essa água quente. A ordem é igual ao português, na tradução. O classificador, né, é interessante. Você usa primeiro o substantivo. O que é classificador? Nas línguas sino-tibetanas, em várias línguas do Oriente, como em japonês, em tailandês, em coreano, né, em vietnamita. O tibetano nem tanto. O tibetano não... é uma característica areal do Extremo Oriente. Para você quantificar alguma coisa, você não fala 3 livros, você fala 3 edições de um livro. O 3 põe uma sílaba qualquer que é o quantificador daquela palavra. Você não pode colocar um quantificador direto com uma palavra. Você não fala 3 pessoas, você fala 3, uma sílaba de pessoas, o classificador de pessoas, mas a palavra pessoas. Isso no chinês. No chinês coloca o número primeiro, o quantificador primeiro, essa sílaba mágica aí no meio e a palavra no final. Então, falar 3 pessoas seria san, ge, ren. 3 ge pessoa. Seria 3 indivíduos de pessoa, mais ou menos assim. O classificador não tem uma tradução mais. Já perdeu a semântica e é usado obrigatoriamente, meramente porque a língua é assim e acabou. Não tem mais sentido esse uso. Né? Em birmanês, você usa uma ordem similar ao que a gente vê em outras línguas orientais, não no chinês. O chinês é quantificador, classificador, sílaba mágica e o substantivo depois. Em birmanês acontece como em tailandês, como no japonês. Coloca o substantivo primeiro, numeral depois e o classificador vem por último. É estranho, né? Então você coloca lu, thon, yao. Isso é como se o chinês falasse ren, san, ge. Pessoa, 3 e classificador no final. Então é uma ordem diferente. Alguns classificadores quantificadores têm uma semântica ainda determinada. Quando você quer contar, por exemplo, o número de litros, a quantidade de litros, de quilos, de alguma coisa, medida de alguma coisa, os medidores literais, ainda você coloca, né? Yei, thon, lita. Água, 3 litros. Fica 3 litros de água. Outra característica das línguas orientais, no geral, e muito forte nas línguas sino-tibetanas modernas, é a monossilabicidade, né? As palavras, em geral, são inflexíveis, é uma língua de tipo isolante, ou seja, a língua não tem morfologia, não tem flexão. E as palavras tendem a ser, os morfemas tendem a ser uma sílaba só. Lu, quei, chaun. Aí, palavras plurissilábicas tendem a ser palavras importadas das línguas indianas, que formam a base budista. Aí, no caso, aí, Thanthaya, que é a palavra samsara, conceito
budista de, né, um ciclo de reencarnações baseado na violência, sei lá o que. Então aí, uma característica bizarra do birmanês é quando você cria um composto, com mesa, né? Mesa é um composto de comer com refeição, né? Então, o verbo comer é sa, e o segundo composto é pue, que é realmente uma refeição. Mas você não fala sapue, você fala zapue. Primeiro, quando você compõe um substantivo com outro, o primeiro elemento tem que sofrer uma sonorização. O S vira za, por exemplo. Então, uma coisa que o birmanês tem estranha. O birmanês tem um marcador de modo real e um modo irreal. Isso é interessante na língua, né? O modo real é chamado nas gramáticas populares de birmanês de tempo presente e passado. Porque o presente e passado é aquilo que está na realidade, né? Presente é aquilo que já está lá, e passado é aquilo que já aconteceu. Então faz parte do mundo real, concreto. Eu estou fazendo, eu já fiz, real. A tradução tipicamente desse modo real seria o nosso presente e passado, mas não é bem assim. Então shide, shi é o verbo ser, ou estar. Então shide seria o estar, aquilo está ou estava, concreto, uma coisa concreta. Nale é entender, nalede é entendo. Nalede, né? Thuade tá indo, ou foi. Lade, venho, veio. Sade, come, comeu. Jaite, aí tem uma parada glotal que faz o D soar como T, dependendo do dialeto também. Jaite, né? Agora, se você colocar a partícula me marca o modo irreal. Aí tem uma coisa que não tá no mundo real ainda, é futuro. Aquilo que deve ser, que vai ser, que pode ser, que seria. Né? Então é usado por uma série de nuances aí que tipicamente batem com o nosso futuro, condicional, ou algumas outras formas verbais aí, por exemplo, thuame, né? Seria aqui, o ir não é real ainda. Se o ir não é real, eu não tô indo e eu nem fui. Eu vou. Não é real ainda. Aqui não tá no mundo real, tá no mundo do irreal. Partícula irreal. Né? E o aspecto progressivo é feito com nei. Thuade é o fui, eu estou indo. Thuaneide seria eu estou indo, né? Realmente essa ação do gerúndio. O aspecto perfeito indica uma ação completa no passado. No passado, tecnicamente, não necessariamente no passado, né? Uma ação completa, uma ação concluída, aquilo está concluído ou estará concluído. Né? Indica que, seja lá o tempo, aquilo já está ou estará feito. Então, sabi, aqui eu comi, está comido. Thwabi, já fui, foi, está ido. Você pode reforçar o aspecto perfeito em birmanês com o verbo pi. Então, sapi, né, a gente sabi, eu comi, aquilo está comido, né? Sapibi, eu terminei de comer. Swapibi, eu terminei de ir. Isso é como acontece no chinês, você usa one. O verbo terminar em chinês, one, né? Chu wan la. Chu wan la. Chu wan la. Eu terminei de comer. É diferente de chu. Chu la. Como acontece em todas as línguas, quase todas as línguas do Extremo Oriente, não só sino-tibetanas, né, mas também em japonês, em tailandês, os adjetivos não são bem adjetivos como nas línguas europeias, eles são verbos estativos. Eles descrevem um estado e podem ser usados verbalmente. Então, o adjetivo equivalente a bom é mais que um verbo ser bom. Então, tem que receber essas partículas aí de modo que a gente viu, as partículas verbais que a gente viu agora. Então, con é bom. Então, para dizer uma coisa é boa, ou era boa, né, no modo concreto, real, kaunte. Né? Lueda é fácil, ou era fácil, uma coisa concretamente fácil. Ingela Mashide, né? Está na Inglaterra. Bamajaga Lueda. A língua birmanesa é fácil. Teiyoshaga Thineide. Eu estou estudando chinês. A negação verbal é feita com ma antes do verbo e pu, ou pu, depois do verbo. A negação dupla, né, do partícula dupla que circunda o verbo. Então, ngajaite, eu gosto, eu gostei disso, no modo concreto, no modo real. Ngamaijapu, eu não gosto. Ngamathuapu, eu não vou. Eu não estou indo, que é a negação de ngathuate, que é eu vou, eu estou indo.
Tu Yalpi, ele chegou. Yal é chegar, Yalpi é aquela partícula de perfeito. Pi indica o aspecto perfeito. Ele chegou, ele está chegado. Acabou, concluiu. A negação Thuma Yalpu. Aí você nega tirando o pi e coloca o ba Yalpu. Thuma Yalpu, ele não chegou. Jaite lá, aí o lá indica a questão. Se for uma questão binária, né, de tipo sim ou não, você coloca lá. Se for uma questão de pergunta, você coloca le no final. Di, quei, basatele. Né, esse cachorro comeu o quê? Os verbos modais vem entre o verbo principal e a partícula verbal. Então ele vem depois do verbo, não antes do verbo principal. Thua é o verbo ir. Thuajin é querer ir. Thuajinde, thuajinde, eu quero ir. Né? Thuanainde, eu posso ir. Thuayame, ya é precisar, eu tenho o quê? Eu devo. Se você deve, precisa fazer alguma coisa, aquilo não está concreto ainda. Então você não pode usar ya com o modo real de. Você tem que usar a partícula do irreal me. Thuayame, eu preciso ir. Eu tenho que ir. Eu não estou indo nem fui. Aquilo está no mundo do irreal, do imaginário ainda. Interessante essa conceitualização do birmanês. Outro exemplo de irreal aqui é na arco zeithuame. Né? Eu agora para o mercado, né, estou indo para lá. Né? Irei para lá. Eu não estou indo ainda. Eu pretendo ir para lá. O ir para o mercado não é uma parte da realidade. É uma parte, talvez, de um futuro. Tu sai dai kalate. Aí é um tempo real. Tem o te aí, late. Lá é o verbo vir, similar ao chinês lai, né? Tu satidai kalate. Né? Eu estou vindo, ele está vindo da biblioteca. Ele está vindo, ele veio da biblioteca, né? Agora ele irá para o mercado. Ele não está indo ainda, mas um dia, uma hora ele vai ir, ele pretende se levantar e ir para o mercado. Tu zeiko, zei é mercado, go é para. Posposição, lembra? A preposição vai depois da palavra. Então, zei é mercado, a palavra para vai depois. Ele, mercado, para, thuame, ir, e a partícula me que indica o modo irreal. Porque na realidade, provavelmente ele irá ao mercado, mas não está indo nem foi ainda. Alguns substantivos, como acontece em chinês, que são animados, né, relativo a pessoas, podem ter uma pluralização. Falar isso não tem a pluralização no birmanês, como acontece, na verdade, na maioria das línguas orientais, né? Não só sino-tibetanas, no japonês, no tailandês, não tem marcação de plural no substantivo. Você deduz o número do plural baseado no contexto, ali eles têm uma quantificação. Muitos, pouco, 1, 2, 3, esse, aquele, esses, aqueles, né? Tem outra palavra que vai indicar. O substantivo em si não tem indicação de número, né? De singular a plural. Então, uma palavra como lu, que é pessoa, ser humano, pode fazer o plural lutue, mas também não é opcional, não é obrigatório nem para essa palavra. E, por enquanto, a gente fica por aqui mesmo, né? Tapape, que é... Isso é tudo, em birmanês. Não é uma língua fácil de pesquisar, como eu falei, dicionários são muito difíceis de encontrar, tem até mesmo Facebook, viagens para viagens são livros de viagem, são difíceis de achar em birmanês. E eu espero que eu tenha apresentado aqui uma visão, um panorama bem interessante, pelo menos do geral, né, de como a língua birmanesa funciona na sua maneira mais geral. Eu tentei derivar isso das gramáticas que eu tenho. E não esqueça de que eu também ensino idiomas pela internet. Se você quiser aprender alemão, inglês, russo, outras línguas europeias sob consulta, eu ensino também. Passei a incluir as línguas clássicas, latim e grego antigo, na minha mentoria online. Manda um e-mail para mim, eu te informo as condições, né, como funciona. A gente pode marcar umas chamadas gratuitas de avaliação. Você faz o meu sistema de mentoria online e aprende o idioma aí no conforto da sua casa, né, sem precisar sair de casa, pela internet. Né? Se você gosta da maneira que eu explico as línguas, você provavelmente vai gostar muito da mentoria, especialmente porque a minha mentoria também inclui meu dicionário temático multilingüe, que já tem tem 14 línguas europeias e está com umas
Acho que as línguas clássicas são adicionadas em latim e grego, são 16 línguas europeias, tecnicamente, né? 16 línguas europeias, deve ter umas 6 línguas asiáticas, chinês, japonês, árabe, persa, turco e algumas outras sendo adicionadas, que é um dicionário temático, né? Ou seja, por tema, você vai encontrar lá, né, nas frutas, animais, doenças, conceitos abstratos, com consistências, formas geométricas, numerais, quantificadores, advérbios, tudo lá. E com exemplos de frases dados ali para... Tem um link aqui abaixo do vídeo, né? Todo vídeo aqui eu procuro postar no meu canal. Um link para a versão gratuita do dicionário. A versão gratuita é só clicar e acessar, não precisa... Né? E se você quiser acessar a versão completa, você entra em contato comigo por e-mail para você acessar a versão completa, esteja você interessado ou não em participar também da minha mentoria de idiomas, que geralmente é individual. Vou dar aula só para você, não faz parte de uma turma. É um sistema individual de mentoria através da internet. Eu vou te dar uma página de conteúdo na internet, acesso ao meu dicionário, e você vai aprender o idioma. Né? E tudo que eu posso ensinar, na verdade, tem muita gente que procura meramente a linguística, quer saber de linguística histórica, de linguística teórica, né? Teoria de morfologia, tipologia linguística, sintaxe, não, seja lá o que for, fonética, fonologia, linguística gerativa, linguística histórica. Entre em contato e a gente se fala, né? Por enquanto, então é isso. Não esqueça de deixar o like e o comentário aí embaixo e, claro, né, ativar as notificações aqui para você receber notificações quando um vídeo é postado. Eu não estou postando tantos vídeos assim, mas certamente quando o vídeo é postado é porque vale a pena você conferir, né? Realmente sabe que aqui os vídeos não são gratuitos, não são gratuitos monetariamente, mas não são assim feitos. Eu não posto por postar. Tem que ter uma razão muito específica, é um conteúdo muito rico para me dar o trabalho de postar uma coisa aqui. Então, ative as notificações. Entre em contato se quiser aprender um idioma comigo ou acessar o dicionário online. E a gente se vê então no próximo vídeo.